É o início de mais um programa Saúde Master pela TV Master, como sempre, ao vivo em todas as plataformas. Para a Paraíba, praticamente toda, pelos canais 20 e 520 da NET, associada a Claro, e também temos todas as redes sociais, todos os indicativos eletrônicos voltados para a saúde, para salvar vidas através da informação. Mas é a informação pesquisada, a informação correta, a informação válida realmente nesse momento tão delicado, vamos dizer assim. Lembrando que essas edições estamos caracterizando como edições especiais do programa Saúde Master. Habitualmente o programa acontece nos dias de quarta-feira, sempre ao vivo, de 22h30 até meia-noite, que é o que acontecerá hoje em edição especial. Vai aparecer alguns indicativos agora, o Instagram está transmitindo, todos estão vendo o endereço nesse momento na nossa taja, para o mundo inteiro, pelo YouTube, em TV Master Play, e o endereço tão conhecido, tão fácil da internet, é só você colocar, não precisa nem do www, você coloca tvmaster.tv e automaticamente você terá as imagens com toda a qualidade do sistema Master de comunicação. Eu quero exaltar alguns fatos inicialmente dentro dessa logística complexa da Covid. E o primeiro fato, já agora à noite, é que o governo do Estado, através do seu governador, João Azevedo, ele está ampliando os leitos para a Covid. Ou seja, há todo um trabalho que não é de agora, vocês estão vendo nesse momento imagens, e o governo continua com aquele compromisso, com aquele planejamento de se abrir mais leitos de UTI. É lógico que a doença ela está muito agressiva, principalmente nessas variantes. Vocês já viram aqui no programa que o índice de jovens em UTI já é, vamos dizer assim, considerável. É lógico que ainda há um predomínio daquela faixa etária, daquelas comorbidades. Mas o que está acontecendo, já sabemos que tem uma explicação. A ciência já explicou, já estamos há um ano. Portanto, temos que continuar mantendo as medidas protetivas e lembrar, mesmo para aqueles que já estão vacinados, não importa, ou com a primeira dose, os poucos que já estão com a primeira e a segunda dose, há de se continuar usando máscara, tendo toda a cautela. Já estamos vendo que há todo um detalhamento. Tudo é muito complicado. As pessoas, depois que tomam a segunda dose, não importa de que vacina, o normal é esperar algumas semanas para poder fazer um teste e saber se já se encontra com um nível adequado de anticorpos. Portanto, é isso tudo que tem que ser verificado nessa situação que estamos vivenciando. Outro fato que eu quero abordar, já abordei por algumas vezes no programa, e o Gil vai mandar a foto, é de um neurocientista, que é o Miguel, ele está aparecendo aí, o Miguel Nicoleles. Ele, na realidade, ele defende um lockdown nacional, não é? É lógico que hoje é muito delicado falar nisso, né? As pessoas comentam, né, que a nível do Brasil, com um ano já, mais de um ano em pandemia, é muito complicado você manter as pessoas em casa.
Tudo é muito difícil. Se fosse fácil, as autoridades e outros grandes países que têm um poder muito maior, uma barganha muito maior financeira, uma estrutura realmente de primeiro mundo e muito dinheiro, já teria resolvido. O que podemos dizer agora concretamente? A vacina está funcionando, mas está já dando resultado para os países que estão vacinando assiduamente. É o caso dos Estados Unidos. Já existem alguns níveis, a gente sempre recebe aqui informações. Eu quero agradecer ao doutor Ricardo Azevedo, já esteve aqui por 3 vezes. É um grande especialista, eu caracterizo até a nível mundial. Quando o assunto é vacina, ele sempre me manda gráficos e a gente já nota que nos Estados Unidos já há uma diminuição. Há uma previsão da maneira que estão disponibilizando as vacinas por lá, que nesses próximos 3 meses, os Estados Unidos devem controlar essa situação, como a China controlou. Aqui no Brasil, a previsão, na verdade não há nem previsão, né? Vamos ser sinceros. As pessoas hoje já comentam, se até o final do ano tivermos uma situação adequada em relação ao vírus, já seria muito bom. Mas aqui no Saúde Master a gente continua informando e salvando vidas, e sempre com aquele pensamento positivo. Eu já tenho ao meu lado o primeiro médico que será entrevistado. Ele já esteve uma vez aqui, já faz um bom tempo, eu acho que foi antes da pandemia, o doutor Vitor Hugo. Ele é geriatra e é lógico, a especialidade do doutor Vitor Hugo é uma especialidade que, vamos dizer assim, está demasiadamente em foco nesse momento. Porque os idosos foram atingidos de cheio pela Covid e também pelos resultados da Covid. Portanto, a palavra dele será de extrema importância, eu não tenho dúvida, e principalmente de grande utilidade pública. Doutor Vitor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Saúde Master. Olá, Fábio. É um prazer estar aqui novamente e para falar de um tema tão relevante, que é em relação ao bem-estar dos idosos e a saúde tanto física quanto mental. O que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode estar pensando em estratégias para inibir os impactos da pandemia nesse grupo da população que foi tão afetada. O doutor Vitor, ele tem um currículo assim maravilhoso. Ele está à frente da Acuidar, que hoje se tornou, há algum tempo, melhor dizendo, se tornou uma franquia. Ela está espalhada em vários locais do Nordeste e lá eles contam com uma equipe realmente multidisciplinar em todos os sentidos, quando nos falamos ou nos referimos à capacitação. Portanto, João Pessoa, já há algum tempo, o doutor vai falar um pouco, tem a Acuidar, que também salva vidas a cada momento, a cada instante. Não é isso, doutor Vitor? É isso mesmo, Fábio. A Acuidar, para quem não conhece, é uma empresa de cuidadores de pessoas. Os clientes, eles chegam até a empresa querendo contratar o serviço para ter um cuidador, tanto para cuidar no seu domicílio, quanto acompanhar no hospital. Nessa época agora de pandemia, de Covid, muitas pessoas procurando também para acompanhar pacientes que estão com Covid ou com outras patologias e estão internados, já que ninguém está querendo ir para o hospital pelo risco de estar sendo contagiado por esse vírus que, infelizmente, está alcançando muitas pessoas. Como o Fábio falou, a Acuidar iniciou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Estamos, inclusive, completando esse mês agora 5 anos de uma empresa de cuidadores aqui em João Pessoa. Temos também em Recife, que são as 2 unidades próprias da rede. E desde janeiro do ano passado começamos a expandir no modelo de franquias e atualmente já temos mais de 20 unidades espalhadas por todo o Brasil, não só a região Nordeste, mas
Sudeste também, região Sul, Centro-Oeste. Então, assim, está bem, já temos mais de 20 unidades presentes em 13 estados do país. Mas, doutor Vitor, cresceu muito, viu? Da última vez que conversamos aqui, eu fico muito contente com isso, porque eu sei do trabalho, eu conheci em loco o trabalho que a Cuidar realiza. E quando eu vejo essa expansão, logicamente, numa franquia muito balizada, eu tenho certeza que isso foi feito todo um estudo, porque a equipe que eles têm é uma coisa incrível. Doutor, eu me lembro de uma foto da Cuidar, eu acho que é ali no Pátio Shopping, aqui em João Pessoa, no Altiplano, né? Isso. Eram tantos médicos profissionais da área de saúde e eu fiquei um pouco impressionado. Vocês têm realmente uma equipe muito grande, não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. A gente tem um quantitativo muito grande. Na verdade, aquela equipe toda é uma equipe de cuidadores. Né? Cuidadores, Isso, né? Todos são os cuidadores. Atualmente, só aqui em João Pessoa, temos mais de 170 cuidadores atuando com pacientes idosos. Os idosos são a grande maioria, então cerca de 90% a 95% dos nossos clientes são idosos. Mas temos também pacientes, crianças com alguma limitação, adultos, pessoas com deficiência. Também atuamos com pessoas em pós-operatório. Então, a parte de cuidador, a Cuidar oferece. E da última vez que eu tive aqui, só tinha aqui em João Pessoa e Recife, né? Então, realmente, em pouco tempo, a gente conseguiu expandir de forma bem significativa. Eu, repetindo mais uma vez, eu fico assim muito contente. É lógico, é uma expansão, mas como eu conheço a qualidade dos serviços da Cuidar, a gente nota que esses outros estados estão realmente bem assistidos. Doutor Vitor, o senhor me falou que já está vacinado, né? O senhor vai ter a segunda dose, creio que daqui a 3 meses, não é isso, doutor? Isso, exatamente. Eu tomei a primeira dose da vacina da Covid-19, mesmo já tendo tido a doença antes. Inclusive, uma semana antes de tomar a vacina, eu tinha feito o teste, né, do IgG, que é para ver como é que está a imunidade. Estava com a imunidade alta, mesmo assim tomei a vacina, porque a gente sabe que com a vacinação, a imunidade ela é bem melhor do que a imunidade da própria doença. Isso porque a gente consegue estar se protegendo contra uma variedade maior de cepas, né, de variantes. Apesar que até o momento a gente não sabe com certeza até que ponto as vacinas que estão sendo empregadas atualmente vão proteger contra todas as variações, porque a cada dia aparecem novas cepas, todo dia aparecem novas variantes e, infelizmente, algumas com a taxa de contaminação mais alta, com carga viral mais alta, o que, infelizmente, está comprometendo muito o combate ao avanço dessa doença e aumentando significativamente não só o número de casos, mas também o número de óbitos. Eu quero até comunicar, quando eu estava conversando aqui com o doutor Vitor, aqui antes nos bastidores, ele me falou que após tomar a vacina, né, a de Oxford, ele teve algumas reações. Eu achei interessante, eu vou querer que o doutor fale sobre isso, porque se criou polêmica de praticamente tudo. Se você tem uma reação ou se você comunica dessa reação a alguém, já pode acontecer de alguns idosos, de repente, desistirem de tomar a vacina. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com a informação. Portanto, doutor, eu queria que o senhor relatasse. O senhor teve, vamos dizer assim, alguns sintomas que até parecia com a Covid, apesar que hoje qualquer sintoma a gente já pensa em Covid. E aí, doutor? Exatamente, Fábio. Eu imaginava que não teria nenhuma reação da vacina, até porque já tive a doença e no momento que tomei a vacina estava com a imunidade boa, com IgG alto. Mesmo assim, no dia seguinte, no primeiro dia não tive nada e no dia seguinte comecei a sentir algumas reações. Dores espalhadas pelo corpo, fraqueza. Cheguei a ter também em alguns momentos a garganta incomodando um pouco, até algumas vezes tosse seca. E em um dia tive uma febre baixa. Então, assim, são sintomas que realmente parecidos com os que eu tive durante a doença, né, quando estava infectada pela Covid-19.
e foi logo após a vacinação, agora sim, numa proporção bem mais leve do que quando tive a doença. Então, fiquei tranquilo, já tinha noção que isso poderia acontecer, e isso é importante porque, assim, algumas pessoas ficam assustadas, né, quando tomam a vacina e tem reação, mas é normal, inclusive não só com a Covid-19, mas com outras doenças, e quando toma vacina para a proteção de outras doenças, também acontece de ter reações. Para o público idoso, em especial, da mesma forma, pode acontecer de ter várias reações. A maioria das reações que acontecem são leves, porém nos idosos, que eu posso perceber na minha prática clínica, que os pacientes que eu estou acompanhando, alguns chegam a ter diarreia muito forte. Os demais sintomas geralmente são leves, febre baixa, fraqueza, apatia, não tem, tem falta de apetite. Então, os sintomas que alguns que já são característicos da própria doença mesmo. Ou seja, é muito interessante essa informação que o Dr. Vitor Hugo passa para que se mostre, se exalte essa tranquilidade que há de se ter. É lógico que a prioridade, né, não podia ser diferente, está sendo a vacinação com os idosos, essa faixa etária. Portanto, dependendo da vacina, pode haver, ou seja, alguma reação. Isso, se você for analisar, ou seja, a título de números, realmente é uma incidência bem pequena. Portanto, levar com muita naturalidade e, principalmente, se vacinar e continuar se cuidando em relação às medidas aí de proteção. Doutor Vitor, outra coisa assim bem interessante é que esse isolamento, eu não tenho dúvida, ele fez muito mal em geral, principalmente aos idosos. Assim, eu vejo, por exemplo, o meu pai, eu sempre cito, né, lá em Campina Grande, que é uma pessoa, graças a Deus, muito ativa. Faz programa de rádio na CBN de Campina Grande, ou seja, totalmente ativo. É muito complicado você manter uma pessoa assim em casa. E há um ano. Portanto, eu imagino, doutor, o que o senhor está se deparando em relação a essa gama de pacientes que a cuidar realmente cuida. E aí, doutor? É verdade, Fábio, é bem complicado. Para complementar só a parte da vacinação, mesmo acontecendo essas reações, eu sempre aconselho a todos os pacientes a tomarem a vacina. Então, é comum vários pacientes meus, familiares de pacientes, ligarem para mim, entrar em contato pelo Instagram, por mídias sociais, onde tem contato comigo, perguntando se deve ou não vacinar, principalmente os idosos com mais de 100 anos, mais de 90 anos. E a resposta é sempre a mesma. O ideal é vacinar. Todos que tiverem na faixa etária, que tiverem no período, que tiver condições, tiver acesso à vacina, o ideal é vacinar. Atualmente só vacinamos cerca de 3% da população aqui no estado da Paraíba, então são 3% de privilegiados. Infelizmente, até o momento poucas pessoas tiveram acesso. Feliz vai ser o momento em que todos terão acesso à vacina e aí sim a gente vai poder realmente ver o nível de eficácia dessas vacinas. E em relação ao impacto do isolamento, da pandemia, de certa forma, com os idosos, assim, da população em geral, teve impacto, né? Seja crianças, seja adultos ou seja idosos, todos foram impactados pela pandemia desde o ano passado. Mas os idosos em especial têm um impacto significativo, tanto em relação à saúde física quanto à saúde mental. Então, como o Fábio falou, o pai dele super ativo, uma pessoa rígida, trabalha. Então, para ficar isolado esse tempo todo, vai trazer outros problemas, né? Então, assim, com certeza o Fábio já deve ter notado que o pai dele não é a mesma pessoa que era antes da pandemia, porque indiscutivelmente um idoso que fica só trancado dentro de casa vai gerar uma série de complicações, tanto físicas quanto mentais, né? Então, assim, claro, vai depender de pessoa para pessoa. Algumas vão conseguir se dar melhor com a questão do isolamento, outras menos. E não só o isolamento que faz esse impacto nos idosos, mas toda a questão do noticiário. Como todo mundo sabe, o idoso ele faz parte do grupo de risco.
ele é uma pessoa que tem grande chance de, se for contaminado, de evoluir para um caso grave da doença e é arriscado até ir a óbito, como a gente vê no dia a dia, como a gente viu durante toda a pandemia. Então, assim, isso assusta as pessoas, isso assusta os idosos, provocando uma série de doenças, muitas vezes depressão, né, fobia, transtorno de pânico, muitas vezes, ansiedade. Então, assim, uma série de doenças provocadas não só pelo isolamento social, mas pelo medo e pelo pânico que toda a pandemia, que toda essa doença está provocando. Doutor Vitor Hugo, eu estou me lembrando aqui da doutora Ana Laura. Eu acho que ela é geriatra também, né? Se eu não me engano. E doutora Ana, conversando comigo essa semana pelo WhatsApp, ela realmente muito aflita em relação à vacina. Ou seja, essa lentidão que a gente nota, que é uma situação que tem várias e várias relações, creio, com um passado. Atitudes que foram tomadas na minha forma, ou seja, na minha ótica, atitudes inadequadas, e nós não estamos tendo o volume de vacinação que seria o correto de termos. Qual é a visão do senhor nesse aspecto? Ou seja, na vacinação, obviamente aqui na Paraíba, doutor. Bem, Fábio, em relação à vacinação, como eu falei, né, apenas cerca de 3% da população paraibana foi vacinada até o momento. Esse é um índice baixíssimo. Com essa proporção de pessoas vacinadas, a gente não consegue reduzir de forma alguma o impacto da pandemia, não consegue reduzir o avanço da doença. Isso a gente vê na prática, a gente vê na questão da quantidade de ocupação dos leitos hospitalares, não só os hospitais públicos, mas também os privados. Então, assim, realmente está muito lento e está bem aquém do que não só a classe médica, mas do que toda a população esperava. O que a gente espera realmente é que chegue o quanto antes um quantitativo maior de vacinas e que uma grande quantidade, né, da população, um grande percentual seja vacinado, para aí sim a gente ver como que a vacina vai reagir, não só ao Covid-19 que deu início da pandemia, mas sobre todas as variantes que encontramos atualmente. Eu gosto sempre de lembrar que há outras formas também de se comunicar. Vocês estão vendo aí, eu sempre ressalto o código QR, que ele vai ficar aparecendo durante todo o programa Saúde Master edição 84 ao vivo aqui na TV Master. E é só apontar a câmera do seu celular que a sua pergunta vai chegar aqui e nós iremos colocar no contexto e perguntar ao doutor Vitor Hugo. São muitas as perguntas, é lógico, muita gente aqui aflita. A gente sabe que uma situação como essa que estamos vivenciando, ou seja, de hospitais lotados, né, é bom que se diga a verdade, o idoso que está ali, ele vai ficando mais aflito. E, logicamente, não só o idoso, a família como um todo. Tanto administrar essa situação no Brasil se tornou algo de imensa complexidade. Não é isso, doutor? É verdade, exatamente. Inclusive, no início da pandemia, eu aconselhei todos os meus pacientes, todos os idosos, a permanecerem dentro de casa, restringir o máximo as saídas, e assim foi feito com a maioria. Só o que é que acontece? Com o passar do tempo, a gente viu que para muitos isso foi maléfico, né? A gente sempre tem que avaliar o risco-benefício, o custo-benefício de tudo. Então, assim, uma proporção muito grande de pessoas idosos que vieram a desenvolver depressão, como eu falei anteriormente, outros transtornos de ansiedade, de pânico, e não só isso, né? As doenças neurodegenerativas começaram a surgir e os que já tinham começaram a avançar, principalmente a questão da demência de Alzheimer e do Parkinson, muito comum, que a gente já sabe, todo mundo conhece, e infelizmente aumentou muito a incidência dessas doenças, a aparição dessas doenças, porque muitos idosos que eram ativos, muitas vezes faziam sua atividade física, sua academia, o pilates, a fisioterapia, e aí deixaram de fazer todo tipo de atividade física, deixaram de ter suas atividades de lazer e ficaram só dentro de casa, né, restrita ao próprio domicílio, o que infelizmente provocou esse aparecimento, né, de novas doenças, de novas comorbidades.
e para os que já tinham, infelizmente, um avanço mais acelerado do que o esperado. Eu gosto sempre de ressaltar o currículo aqui maravilhoso do Dr. Vitor Hugo. Eu vou falar alguns tópicos porque já se tornou uma ação de praxe aqui no programa Saúde Master. O Dr. Vitor Hugo, que é médico, lógico, geriatra, ele tem pós-graduação em geriatria, tem uma especialização em cuidados paliativos, vejam os senhores e as senhoras, pelo Hospital Sírio-Libanês, um hospital muito respeitado, que também está cheio com a Covid. E aí, doutor, me fala um pouco dessa relação de conhecimento com o Sírio-Libanês. É verdade. Não só o Sírio-Libanês, mas o país todo, né, passa por essa questão de lotação em hospitais. São poucos os estados brasileiros que estão em estabilidade ou em queda no número de casos e no número de óbitos também, e que tem um quantitativo satisfatório de leitos vagos prontos para atender pacientes com Covid-19. Então, infelizmente, a mesma situação que a gente vive atualmente aqui na Paraíba, nos hospitais aqui da Paraíba, no Sudeste está da mesma forma. O Sírio-Libanês, por ser referência também, está com ocupação já no limite. Eu quero agradecer a todos que estão trabalhando aqui ao vivo. Nós temos aqui o Daniel, aqui nas câmeras, o Rafael, deve estar lá na mesa, lá no estúdio, né, na edição, o Gil, todas as pessoas, desde a portaria também, aonde somos, obviamente, altamente bem recebidos, né? E a partir daí, a edição e a parte também de produção da Verônica Amorim. Eu lembro que as imagens que irão aparecer no decorrer do programa Saúde Master nessa edição especial são todas licenciadas. E elas estão, obviamente, né, naturalmente, ligadas com o tema. Ainda no currículo aqui do doutor, é lógico, é diretor médico na Acuidar Franquias, é responsável técnico pela clínica médica Acuidar Med, é CEO da empresa Acuidar Cuidadores de Pessoas e também tem uma especialização em acupuntura. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Além disso também, eu, antes da medicina, tenho uma formação em fisioterapia também, né? Já cheguei a atuar como fisioterapeuta. E sempre, em todas essas áreas, tanto na parte de empreender quanto na área da saúde, sempre foquei muito na parte de idoso, né? Então, sempre me identifiquei muito com o público idoso e sempre carreguei isso comigo, né? Desde a minha formação pessoal, minha formação profissional e depois que entrei na área do empreendedorismo também. Quero falar também que a Janiele, ela cuida dos caracteres. Portanto, essa precisão aí das tajas, dessa barra que já se tornou esse formato, esse padrão único do Saúde Master, é a Janiele que está cuidando agora e ficará até meia-noite, se Deus quiser. Doutor, o senhor falou aí da fisioterapia, eu lembrei também da esposa do senhor, que já foi entrevistada aqui. Parece que ela está gestante. Me explica aí, doutor. A Jéssica também é fisioterapeuta. Ela fica à frente da Cuidar aqui de João Pessoa e também dá um suporte na parte da expansão. Ela já teve filho, né? A gente já foi abençoado, está com 2 meses agora o Ravi. Da outra vez ela veio aqui comigo, a gente fez a entrevista falando muito sobre a parte da empresa de cuidadores. E ela quem fundou, né, junto comigo, a Cuidar, e quem trilha os caminhos, tanto aqui da Cuidar João Pessoa, quanto na parte da expansão. Ela é muito importante, não só na empresa, né, mas ela é na empresa de certa forma, né, ela é um pilar nessa empresa de cuidadores. Ô, doutor Vitor, o senhor estava me falando que a criancinha teve Covid e foi. Explique isso aí. Eu sei que não é muito comum, mas o senhor, no âmbito, no núcleo familiar, passou por essa situação, não foi isso, doutor? Exatamente. Na época que eu tive a Covid, na verdade, a Jéssica, né, a minha esposa, também teve, e na época ela estava gestante.
E aí a gente ficou realmente preocupado, mas graças a Deus os sintomas foram leves. E o meu filho, o primogênito, né, que tinha 3 anos na época, também teve, mas com sintomas bem leves, né? Então foi um resfriado bem fraco para ele, só teve uma febre leve um dia só e alguns dias teve tosse seca. Mas aí, como eu estava com suspeita e minha esposa também, a gente acabou realizando o SWAB nele também, o teste RT-PCR, que também deu positivo. E após o nascimento do Ravi, acho que mais ou menos 15 dias após ele nascer, a gente fez o exame, o sorológico, né, para ver a imunidade dele como é que estava, o IgG. E ainda bem que deu IgG positivo, provavelmente por conta da amamentação, né? Então a gente sabe, já era esperado, inclusive tem alguns estudos que mostram que o colostro, que é aquele primeiro leite que sai durante a amamentação, ele é muito rico em imunoglobulinas, muito rico em toda a parte da imunidade que a mãe vai passar para o bebê. Então ele mesmo sem ter a doença, ele já está imune, o que deixa a gente um pouco tranquilo, mas não totalmente por conta da questão da quantidade de variantes que existem atualmente e que vem surgindo cada dia mais. Doutor Vitor, está em sincronia a opinião balizada do senhor, a opinião de muito conhecimento. Nós entrevistamos ontem aqui, vinda de Campina Grande, a doutora Marcele Catão. E ela argumentou exatamente isso, doutor, ou seja, a proteção vinda do leite materno. Isso é incrível, né? Quando a gente ficava sempre ouvindo e sabendo que o leite materno é o principal alimento, é o melhor alimento, é o alimento mais completo do mundo, a gente nota que em relação também ao vírus, a Covid, há toda essa proteção. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque são coisas de Deus, né? E isso é fundamental. Ou seja, dá uma tranquilidade bem interessante às diversas gestantes aí pela Paraíba toda, pelo Brasil e os que estão nos vendo agora ou podendo ver em qualquer lugar do mundo. É verdade, Fábio. Inclusive, é algo que é gratuito, que praticamente todas as mães podem amamentar, né, a não ser as que têm alguma restrição, né, por conta de ordem médica. E, infelizmente, não são todas as mães que querem amamentar os filhos, mas, mais uma vez, aí mostra a importância da amamentação, a amamentação exclusiva, né, como é preconizado, até 6 meses de vida, que, inclusive, ontem foi focado também pela doutora, como você acabou de falar. Verdade. Outro fato, doutor, estou me lembrando aqui, na primeira entrevista, é que toda a equipe lá, comandada pelo senhor, pela esposa, da Acuidar, eles têm todo um treinamento, inclusive em primeiros socorros, ou seja, o idoso, muitas vezes, dependendo da situação, ele tem que ter, a título de cuidadores, um tratamento muito, mas muito mesmo diferenciado. E isso exige, o doutor vai falar agora, um conhecimento dedicado, direcionado e exclusivo. Não é isso, doutor? É verdade, Fábio. Os nossos cuidadores eles são bem treinados e bem preparados para agir em momentos quando necessário, momentos de primeiros socorros. E não só isso, né? Acho que é um grande diferencial da Acuidar é o nosso processo seletivo. Então, o processo seletivo da Acuidar ele é bem rigoroso, tem várias etapas, entrevista, prova prática, prova teórica, depois tem treinamento específico, treinamento em relação às normas da empresa, e cerca apenas de 10 a 20% dos entrevistados são selecionados, são aprovados para ingressar na Acuidar. Então, o processo seletivo realmente é bem rigoroso. E fora isso, tem os treinamentos, como você falou, né? Parte de primeiros socorros, é algo que é questão de prevenção de quedas. E também, por conta da pandemia, eu criei um protocolo de cuidados que eles devem realizar, né, durante todo o plantão como cuidador, desde quando chegar na casa. Antigamente, os nossos cuidadores andavam fardados no meio da rua, muitos saíam de casa já fardados pela facilidade, ia para a casa do cliente. Hoje em dia não, eles são orientados, eles têm que ir com a farda na bolsa, levar a farda, chegar lá na casa do cliente, ele vai primeiro tomar um banho, se higienizar, colocar o fardamento limpo, para não ter risco de estar
pegando o vírus na rua e está levando para os pacientes. Então tem todo cuidado, a questão de sempre estar higienizando as mãos com álcool 70 ou lavando as mãos. Quando não for necessário estar em contato próximo, manter um certo distanciamento, mas sempre tendo aquela cautela, aquela supervisão. Então, assim, uma série de cuidados foram criados, né, foram protocolados, que estão sendo empregados não só aqui em João Pessoa, mas disponibilizados para toda a rede de franquias. Então, a gente tenta manter o mesmo padrão de excelência que tem aqui em João Pessoa, que tem em Recife, em todas as demais unidades, em todas as demais cidades, que a gente passa, faz o treinamento, né, e eles conseguem realmente manter esse padrão, o que é bem interessante. Vocês estão ao vivo aqui nos canais 20 e 520 da NET, ou a Claro, né, como queiram. E eu tenho aqui na bancada que salva vidas o doutor Vitor Hugo, que é geriatra. E não faltam, doutor, perguntas. Eu quero lembrar também, eu havia me esquecido, porque chegaram perguntas agora através desse artifício. Se você colocar aí, eu acho que o Gil tem até uma imagem, se você colocar por extenso, e aí doutor.com, vamos supor, vou criar uma situação. Você está navegando, que é muito comum isso hoje, é cada vez mais comum. Não importa, você está aí no carro, está em qualquer local, ou está até na televisão assistindo outra coisa, mas se encontra também com seu celular assistindo o Saúde Master no endereço tvmaster.tv. Se você for agora no seu navegador, qualquer navegador, você coloca iaiDoutor.com, aí aperta lá a busca ou Enter, você vai notar que vai cair aqui no WhatsApp. Por isso que a gente diz, nós criamos condições tecnológicas no programa que são únicas e que não param. Por que não param? Vamos pensar. Os programas são naturalmente e habitualmente e futuramente compartilhados no dia a dia. Pelo WhatsApp, pelo Telegram e por aí vai. Por qualquer rede social. Aí vejam o que tem ocorrido, eu estou falando isso, não é reclamando não, é com muita satisfação. O que tem ocorrido? Às vezes a pessoa está vendo um programa como esse aqui, o vídeo do programa no YouTube, por exemplo, daqui 3 meses ele está vendo. E naquele momento ele pegou a câmera do celular e apontou para o código QR, não importa, vai cair aqui. Portanto, a gente criou uma condição de comunicação que eu sempre entendi que isso é a base de tudo, é a essência de tudo, é a comunicação. Só que a comunicação hoje tem que se dar por todas as plataformas. E aqui nós temos todas as plataformas. Portanto, o Gil, de forma muito inteligente, ele colocou aí a imagem, que todos estão agora observando. Esses nomes ou endereços foram registrados, portanto, eles pertencem agora ao Saúde Master, e a partir daí foi esse o intuito. Quando a gente fala, e eu falo assim, de forma muito incidente e com muita alegria, quando a gente fala que o programa, através dos profissionais, que já são mais de 150 em 1 ano e meio, profissionais da área de saúde, que aqui estiveram, como o doutor Vitor, que aqui está, nós realmente estamos salvando vida. Porque há aquele cuidado na pesquisa. Uma das coisas que eu sempre ficava pensando, e isso foram muitas madrugadas, eu poderia funcionar aqui muito bem, e já seria importante eu funcionar apenas como um âncora, fazendo perguntas. O que não faltam são perguntas. Eu passei, desde o primeiro programa, a estudar o tema. Já tem muitas pessoas, a cada dia eu recebo aqui informações, elogios realmente, dizendo, Fábio, você devia fazer medicina. Eu estou até pensando, mas ontem à noite eu fiquei um pouco desestimulado, viu, doutor? Vou dizer porque, vou ser bem sincero. Eu tenho muita vontade, se eu fosse fazer medicina agora, com a minha idade, obviamente, era de ser cirurgião e operar com um robô. Aí eu fiz os meus cálculos, doutor,
eu iria conseguir isso, mas com 80 anos, doutor. Eu fiquei imaginando, não que 80 anos, hoje a qualidade de vida, né, a faixa etária se ampliou muito. Mas eu vou começar a perguntar às pessoas que têm sugerido isso aqui, que se forem pacientes meus daqui 19 anos, ou seja, daqui 20 anos, quando eu tiver com 80 anos, eu vou me animar e vou fazer medicina. E aí, doutor? Realmente é um desafio, né, É um Fábio? desafio, né? É verdade, a jornada é longa, o curso de medicina ele é bem extenso, né? Começa com uma graduação, depois vai se especializando, então é algo que realmente requer tempo. Mas se for vontade, pode fazer que vai dar certo, com certeza. Como você falou, atualmente tem pessoas com 80 anos, 90 anos que permanecem rígidos, né? Inclusive, eu não lembro a idade certa, mas a cirurgiã mais velha do mundo, né, ela já tem próximo dos 100 anos de idade. Eita, doutor, me animei agora, viu? Acho que eu vou fazer minha inscrição, mas por enquanto, deixa eu ficar aqui pesquisando no dia a dia. Já está me tomando um tempo muito interessante, mas repito, é um tempo de aprendizado. Tanto, doutor, nessa pesquisa, eu vibro muito, eu estou dormindo muito pouco, mas eu estou com saúde, viu, doutor? Graças a Deus. Mas com essa pesquisa, eu vou entrar num tema aqui muito interessante com o doutor. E ele provém dessa pesquisa, o doutor vai entender agora. Vejam mesmo, doutor, está havendo, eu queria que Gil, por favor, abrisse a câmera, se possível. Doutor, a gente está tendo muitas quedas de idosos, ou seja, acidentes domésticos, né, como um todo. E na pandemia, isso virou uma loucura. Aí vejam o motivo da minha colocação, que é a dúvida e a pergunta de muitos agora no Saúde Master. Eu, quando entrevistei aqui, por exemplo, o diretor-geral do Hospital de Trauma, aqui, Humberto Lucena, né, o doutor Laércio Bragante, eu acho que eu acertei, eu sou meio ruim para nome, mas eu creio que é o doutor Laércio Bragante. Eu fiz essa colocação, eu olhei os números no trauma aqui, nos fins de semana. Tem fim de semana que está entrando mais pessoas acometidas de quedas, de acidentes domésticos, idosos, por exemplo, do que propriamente do que sempre foi campeão os acidentes de motocicleta, os acidentes de moto. Aí, daqui vem a minha pergunta e também um motivo de preocupação. É lógico. Doutor, o senhor tem se deparado muito com essa situação, ou seja, pessoas idosas que sofreram devido à pandemia, sofreram acidentes em casa. E nós sabemos, vamos ser realistas, com os idosos, quedas, muitos desses acidentes, infelizmente, são fatais. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Infelizmente, o número de queda com idosos na própria residência aumentou muito depois dessa pandemia. Um dos motivos para que isso esteja acontecendo é a questão que, com o isolamento social, com o idoso mais restrito ao seu próprio domicílio, como eu falei, muitos deixaram de praticar atividades físicas. Então, o que é que acontece? Muitos começaram a ter uma aceleração na sarcopenia, né, que é a perda de massa muscular, que é comum, é fisiológico, é comum que aconteça durante a fase de faixa etária da pessoa idosa, só que se ficar mais inativo, essa progressão ela acontece de forma bem mais rápida. Então, é o que acontece com os idosos que ficam em casa e deixam de fazer qualquer atividade. Então, começam a ter diminuição da força, não só isso, mais diminuição do equilíbrio, diminuição dos reflexos, o que ficam mais propensos a ter quedas. E na própria casa, o campeão é o banheiro, por ser um local escorregadio, aí a minha orientação sempre é adaptar o banheiro da casa, colocar barras de proteção para que tenha apoio, piso antiderrapante. Em relação ao assento sanitário, colocar um elevador de assento sanitário, né, para que o vaso sanitário fique um pouco mais alto. Enfim, fazer uma série de adaptações. Geralmente, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais são os profissionais mais adequados para estar fazendo essas adaptações de um banheiro. E, em segundo lugar, o quarto desses idosos. É o segundo
local que proporciona mais quedas. Muitas vezes por ter muitos objetos espalhados, às vezes a questão de tem criança na casa e deixa brinquedo pelo chão, ou algo do tipo, ou tapete também com cerdas muito altas acaba tropeçando. Enfim, uma série de fatos que podem provocar queda. Nas pessoas idosas que têm alguma limitação, né, que já andam com dificuldade, então são pessoas que têm uma tendência maior a ter quedas. Então essas pessoas têm que ter realmente um cuidador, seja ela por uma empresa como a Cuidar, ou seja um cuidador da própria família que esteja atento. Não precisa estar o tempo todo do lado, ajudando a pessoa a andar, mas tem que estar sempre naquela supervisão, porque com a queda a gente sabe que é um risco muito grande de fraturas, como o Fábio falou, né? Acaba chegando muitos casos no hospital de trauma, e não só fraturas, né? Mas traumatismo craneoencefálico, né? Então pode ser, muitas vezes, de uma queda, o idoso acaba evoluindo de forma bem negativa e impactante. Doutor Vitor Hugo, são muitas as perguntas realmente que chegam. É lógico, a gente vai ter daqui a pouquinho um pequeno intervalo comercial, aí vamos retornar com o doutor Vitor Hugo e a gente vai realmente conseguir responder, tirar a dúvida de várias pessoas que estão aflitas. Deixa eu tocar só num assunto aqui, doutor. Algumas pessoas estão colocando, o meu pai é ativo, está querendo sair, quer ir numa praia para fazer exercícios. Qual é o conselho quando o senhor se depara, eu tenho certeza, com situações como essa? Você tem um idoso ali que era acostumado a fazer um certo exercício físico orientado, vamos pensar assim, e a partir do momento a gente sabe que impera. Não tem como não imperar o medo, né, ansiedade. A gente vai falar no segundo bloco também de depressão, que está ocorrendo muito, né? Já trouxemos aqui psicólogos que falaram muito sobre isso. Doutor, qual é a opinião numa situação como essa? Está lá o idoso, não importa, vamos pensar que está vacinado ou não, com a primeira dose ou não, até com a primeira e com a segunda, a gente sabe que tem que continuar se protegendo. O que é que o senhor diz a esse idoso, a essa idosa ou a essa família, doutor? Então, Fábio, em relação a isso, como eu falei, no início da pandemia, eu sempre aconselhava todos os idosos a ficarem realmente restritos no seu domicílio, até porque a gente não conhecia muita coisa sobre a doença. Atualmente, a terapêutica medicamentosa já avançou bastante em relação ao início da pandemia. Mesmo assim, a gente ainda tem essa questão de vários casos graves, vários pacientes, não só idosos, mas pessoas jovens também indo a óbito por conta da Covid-19. Isso por conta dessas variantes que, infelizmente, estão dificultando muito o combate à pandemia. Atualmente, o que é que eu sempre falo para os idosos? Nesse momento agora, como está um índice muito alto, né, está em alta, acho que eu considero como o pior momento desde que iniciou a pandemia, então realmente está bem complicado, então a gente tem que manter um pouco mais em casa. Só que eu estou aconselhando realmente aos idosos a eles praticarem atividade física, claro, com toda segurança, né? Por exemplo, ele gosta de fazer caminhada na praia, então tem aquele horário, procura um horário que tenha um fluxo menor de pessoas, usa máscara, leva um álcool gel no bolso, faz toda a questão dos cuidados, tenta manter distância das demais pessoas, mas faça sua atividade física, depois retorne para casa. Idosos que tinham hábito de lazer, de sair, de frequentar shopping, gostar de ir para restaurantes, o que é que eu digo também? Procura ir, claro, não todo dia, não está saindo direto, mas em alguns momentos procurar, principalmente durante a semana, que tem um fluxo menor de pessoas nesses estabelecimentos, sempre procurar estabelecimentos que sejam arejados, não sejam fechados com ar-condicionado e não tenham um quantitativo muito grande de pessoas. Sempre ter a questão dos cuidados, do distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel, lavar as mãos. Então, aqueles cuidados básicos, mas sair com cautela. Então, a gente tem que, como eu falei, avaliar custo-benefício. A gente não pode também deixar o idoso só preso em casa o tempo todo, pela questão, como eu falei, dos riscos e dos impactos negativos, tanto na saúde mental quanto na saúde física, mas é claro que tem que ter todo o cuidado, porque a gente sabe que a pandemia está em alta, inclusive estamos vivendo um dos piores momentos atualmente.
Vocês estão aqui ao vivo, é o programa Saúde Master de número 84. Como eu falei, iremos continuar aqui com a presença maravilhosa aqui e fundamental nesse momento do Dr. Vitor Hugo, que é geriatra, e teremos um pequeno intervalo comercial. Só lembrando que o programa Saúde Master é patrocinado pelo Laboratório Maurílio de Almeida e pelo aplicativo IndicoMed, que nesse segundo bloco a gente vai falar um pouco mais ou vai detalhar um pouco sobre os nossos patrocinadores. Portanto, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco o segundo bloco ao vivo do programa Saúde Master. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. 104,5 FM, Rede Master. Ricardo, a situação complicou. Acho que eles vão me entubar. Mas não se preocupa não, viu? Eu tô com muita esperança de que logo, logo vou estar com você e com os meninos. Ora por mim, por favor. Esse foi o último áudio da Renata. Ela não voltou da UTI. Se você não se cuidar, também pode não voltar. Covid mata. Prefeitura de João Pessoa, cidade que cuida. Depois do grande sucesso nas unidades Torre e Cristo, o Valentina acaba de ganhar um centro automotivo opção, troca de óleo, alinhamento, balanceamento e muito mais. Tudo com a tecnologia e o bom atendimento que você já conhece. Enquanto cuidamos do seu veículo, continue cuidando bem de você. Use a máscara e higienize sempre as mãos. Nosso endereço é aquele que você já sabe. Valentina, na Perimetral Sul. Opção, sempre apostos por você. E a possibilidade de chuva. Uma jogada de Durmama. A Protege Segurança oferece o que há de mais moderno e eficiente na prestação de vigilância eletrônica. Equipe de monitoramento 24 horas por dia. A portaria virtual, produto de elevado nível tecnológico. É capaz de visualizar, acessar e realizar comandos remotamente da central de operações, com pessoal treinado e capacitado. A equipe conta também com patrulhas de apoio externo, pronto para qualquer atendimento. Protege Segurança, 3512-9964. Os cooperados têm 2 compromissos no dia 6 de março, a AGO e a AGE. As assembleias serão online e a sua participação é fundamental. Sabe por quê? Queremos ouvir a sua voz e contar com o seu voto. A última chamada da AGO será às 8h30. Horário que a gestão dará início às apresentações e trabalhos previstos no edital. Vamos apresentar os resultados de 2020 e discutir e aprovar o nosso plano de trabalho para este ano. Além disso, durante a AGO, haverá a eleição para o novo Conselho Fiscal, com mandato de 1 ano. E o seu voto é essencial. Já a AGE será realizada logo após a AGO, com última chamada às 18 horas.
horário em que serão discutidos e votados os assuntos previstos no edital. Para participar da AGO e da AGE, no sábado, dia 6 de março, acesse o canal Transparência com seu login e senha de onde estiver. Para votar para o Conselho Fiscal, o cooperado receberá, até 48 horas antes da AGO, uma mensagem de texto por telefone com todas as recomendações e instruções, além do link para a votação. Fique ligado em unimedjp.com.br/cooperado e acompanhe todas as etapas de preparação das assembleias. Faça sua voz ser ouvida e participe. Vamos juntos construindo a nossa Unimed João Pessoa. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Fúvio Petrúcio, CRMPB 5167. Se você não pode sair de casa, nós vamos até você. Coleta em domicílio do Maurílio de Almeida. Ligue 3044-2686. Laboratório Maurílio de Almeida. Levar saúde até você, esse é o caminho. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. 104,5 FM. Rede Master. Amor, eles estão vindo me transferir agora, viu? Vai dar tudo certo. Tá na mão de Deus. Tenho fé que daqui a pouco eu tô aí com vocês. Cuida da Isabela e do Pedrinho. Amo vocês. Esse foi o último áudio do Marcelo. Ele não voltou da UTI. Se você não se cuidar, também pode não voltar. Covid mata. Prefeitura de João Pessoa, cidade que cuida. Foi bem rápido, voltamos e estamos ao vivo aqui no programa Saúde Master, entrevistando o Dr. Vitor Hugo, que é geriatra e realmente com uma grande experiência junto a Cuidar, que tem um padrão assim de qualidade. Eu conheço realmente, ou seja, na nossa primeira entrevista eu estive em loco, conheci todo o trabalho e realmente eles fazem uma grande diferença para os idosos hoje quase de todo o Brasil, porque nesse tempo a franquia, o setor de franquias da Cuidar realmente cresceu muito para salvar mais e mais vidas aí em todo o Brasil. Só reforçando as nossas redes, as nossas sistemáticas de comunicação estão todas ativas. Eu lembro também, são tantas, que também existe o aplicativo aqui do grupo, ou seja, da TV Master. Você pode ir, é gratuito, lógico. Você vai aí na sua loja, se tem Android, vai lá no Google Play. Se você tem o padrão iOS, você vai na App Store, baixa o aplicativo, busca lá por TV Master, baixa o aplicativo e você também, com muita tranquilidade, né, com poucos toques e na palma da mão, você vai assistir agora, vai ter a honra de assistir o programa Saúde Master. E você começa a chamar outras pessoas, que é o que está ocorrendo realmente. Ou seja, o programa Saúde Master, na forma ou nesse padrão que foi imposto, que foi assumido desde a sua primeira edição, ele está conquistando, realmente. E à medida que você vai avisando nos lares aí, não importa em que rede você está agora, nesse momento, você está ajudando a salvar vidas. Pense nisso. Se você chama agora uma pessoa, olha, o Saúde Master começou. Não importa, está vindo agora, está vendo pela primeira vez, eu tenho certeza que você vai querer ver sempre. Doutor Vitor, a gente tem vários assuntos para tratar aqui e eu vou agora reunir
em uma só colocação várias perguntas aqui com o mesmo tema. O que é que a gente vê muito em todo o mundo? E vamos agora falar do Brasil e também da Paraíba. São idosos que passaram da Covid, ou seja, saíram recuperados para os seus lares, lembrando que o Brasil é campeão em curados da Covid. A gente tem sempre que lembrar isso. Aí você tem o idoso lá, graças a Deus, saindo, muita festa, ótimo, isso tem que acontecer sempre, se Deus quiser. Agora, doutor, quando chega em casa, essa danada dessa doença que não quer ir embora, aí ela hoje já se nota até 200 outros sintomas pós-Covid. Doutor, e aí, doutor? É muito complicado, né? A gente fica pensando numa forma de ajudar cada vez mais. Eu sei que estamos conseguindo. Mas, doutor, o que é que o senhor tem visto no idoso que se recuperou da Covid, mas chega lá, está na sua casa, teoricamente protegido da Covid, mas a partir daí aparece uma sequela e aí já vão intituladas, catalogadas, cerca de 200 sintomas pós-Covid. E aí, doutor? É verdade, Fábio. Infelizmente, a quantidade de sequelas, a quantidade de problemas relacionados à saúde pós o Covid-19 existe bastante, não só no idoso, mas em toda a população de uma forma geral. O idoso, como a gente já falou, infelizmente, ele é mais impactado. Isso acontece porque, diferentemente do que a gente pensava no início da pandemia, o vírus da Covid não ataca só o sistema respiratório, mas ele sim é um vírus sistêmico. Então, pega parte cardíaca, parte hepática, renal, parte neurológica, nervos periféricos, circulação. Então, todos os sistemas, a Covid acaba se disseminando, né? Parte digestiva. Por isso que, em muitos casos, acaba complicando de forma rápida, né? Principalmente quando a carga viral é alta e esse vírus ele se espalha, se espalha de forma muito rápida. Então, isso faz com que tenha comprometimento de vários sistemas. E aí, quando tem a boa notícia, né, que o idoso chega a se recuperar, outras pessoas também que não são da faixa etária idosa chegam a se recuperar, mas aí, quando vai para casa, tem uma série de sequelas. Muitas vezes, era uma pessoa idosa que era rígida, que trabalhava ou que fazia suas atividades, era totalmente independente. E após a Covid, às vezes fica acamado, ou fica andando com muita dificuldade, acaba desenvolvendo muitas vezes a síndrome da fragilidade. Então, assim, uma série de complicações que podem decorrer e de vários sistemas, né? Como você mesmo falou, já existem mais de 200 problemas catalogados decorrentes de sequelas provenientes da doença da Covid-19. Isso, infelizmente, é bem alarmante, bem impactante. É uma coisa importante que uma das principais sequelas é relacionada à parte respiratória, então a fisioterapia respiratória entra aí como um carro-chefe e é uma ferramenta bastante utilizada e que traz bons resultados para esses pacientes com comprometimento respiratório. Fora isso, a segunda parte que provoca mais sequelas é relacionado à parte de fraqueza, né? Como eu falei, muitas pessoas acabam provocando a síndrome da fragilidade, dificuldade para deambular, né? Dificuldade para andar e dentre vários outros problemas que podem acontecer por conta dessa doença. Doutor Vitor Hugo, nesse contexto aí que o senhor falou agora no final, eu vou fazer um link aqui e várias pessoas que estão agora perguntando, creio, essa que chegou aqui foi pelo código QR que aparece aí no momento e vai ficar aparecendo até o final do programa. Doutor Vitor, a gente sabe que não existe um remédio para a Covid, é óbvio. Mas o senhor aconselha algum reforço vitamínico? Eu sei que o senhor é um grande especialista. Como é que isso tem se dado nos lares a título de idosos, de idosas ou da família? A gente sabe que, infelizmente, tem muitos idosos acamados em situações diversas. Como é que funciona esse aspecto? Eu sei que se fala muito, né? E sempre foram importantes.
a vitamina C, a vitamina D, tem se falado demasiadamente no zinco. E aí, doutor? Então, Fábio, em relação às vitaminas, são importantes, mas aí tem que ser analisada caso a caso. Então, não existe uma receita pronta, não existe essa questão de todo mundo estar tomando vitamina de forma demasiada e em quantidades de forma aleatória. Então, infelizmente, essa questão da tomada de medicamento, do automedicamento, pode provocar alguns riscos. Como você mesmo falou, vitamina D foi uma das primeiras vitaminas que ficou em alta, depois começou, e ainda está atualmente, né, em relação à proteção da Covid-19. É fato que a vitamina D no organismo, em doses adequadas, ela acaba sendo, de certa forma, protetora em relação a doenças do trato respiratório de uma forma geral. Porém, principalmente em idosos, a gente tem que ter cautela, porque essa vitamina D muito alta em doses pode provocar risco, como risco de quedas, fraturas. Então, assim, não são só flores, então a gente tem que avaliar caso a caso. Vitamina C, zinco, da mesma forma. O ideal é a gente estar dosando as vitaminas, estar avaliando cada caso para ver qual a terapêutica medicamentosa adequada. E, claro, procurar um geriatra ou um médico de confiança, um médico da família, um médico que já acompanha esse idoso para poder fazer realmente uma avaliação precisa e ver quais os medicamentos necessários. Já que falamos de exame, de proteção, eu quero falar agora do laboratório Maurílio de Almeida. É lógico, o Maurílio de Almeida faz todos os exames necessários e requeridos. E são mais de 3.000 exames. Como também os exames da Covid, é lógico. Esse aí é o PCR, esse exame aí basicamente sai no mesmo dia ou em até 48 horas no Maurílio de Almeida, mas com um grande diferencial. O Maurílio de Almeida tem tradição, são 70 anos. O Maurílio de Almeida tem praticamente 50 unidades espalhadas pela Paraíba. Por isso que se diz no slogan do Maurílio, você sempre encontrará um Maurílio no seu caminho. E eu quero assim agradecer, porque realmente foram muitos os momentos, e ainda estão sendo, de precisar do Maurílio. No caso, me refiro à minha família e também por várias vezes que eu tive que fazer o teste em domicílio. Nesse momento tão complicado, o Maurílio criou toda uma estrutura de atendimento com um pessoal muito capacitado. É preciso dessa capacitação. Você ir num domicílio, lógico, fazer qualquer tipo de exame, como por exemplo os de Covid, precisa seguir todo um protocolo. E o Maurílio de Almeida é óbvio que segue e sempre seguirá. Outro detalhe também no Maurílio, eu costumo avisar, o Maurílio tem unidades 24 horas. Se você quiser saber que unidades são essas, é bem fácil. Ou entra no site mauriliodealmeida.com.br ou então você vai no aplicativo. Baixa o aplicativo, eu aconselho baixar o aplicativo porque já fica no seu celular. Os aplicativos, eles criaram uma sistemática e é uma palavra relativamente nova no ambiente digital, que eu vou falar agora. Os aplicativos, eles detêm o que chamamos hoje de intimidade eletrônica. Quando você baixa um aplicativo, você começa a receber, por exemplo, notificações daquele aplicativo. E no caso das notificações do Maurílio de Almeida, são sempre notificações que podem salvar uma vida. Por quê? São indicativos de prevenção, são notícias de novos exames e procedimentos. Portanto, o Maurílio, que já tinha toda essa logística, essa tradição, o Maurílio se adequou de forma, eu posso dizer, máxima nessa pandemia. Ou seja, está atendendo toda a demanda, que vale dizer, não é pequena, né? Porque, vamos pensar,
como a coisa ficou quando a gente fala de Covid. Se tu acha que está com Covid, aí tem aqueles dias certos para fazer o exame. Aí tu fez o exame. Aí se deu negativo ou se deu positivo, talvez você pode ser acometido por uma variante do Covid. Tomara que nunca isso ocorra. Aí você faz novo exame. Se você toma a vacina, depois que toma a segunda dose, ou aquelas que depois chegarão de uma dose só, como a da Pfizer, se Deus quiser, aí você fica naquela. Vai a dúvida, aí termina, vou fazer o exame para ver se já adquiri anticorpos. Ou seja, o Laboratório Maurílio de Almeida está fazendo um papel fundamental, que não é fácil nesse momento que estamos passando, nesse momento Covid. Portanto, pensou em laboratório na Paraíba, sempre vamos pensar no Laboratório Maurílio de Almeida. Doutor, a gente vai enfocar agora outro tema assim delicado, eu poderia dizer. Eu sei que é muito da área também da psicologia, é óbvio que eu sei, mas eu vou fazer essa pergunta ao senhor. Depois da pandemia, ou seja, vamos dizer com um ano ou mais de um ano, o senhor tem visto muitos casos de depressão entre idosos. Eu sei que o senhor tem toda uma equipe, como já falamos aqui. Outra coisa para se perguntar, nessa equipe que a Acuidar tem, também conta com psicólogos? E aí, doutor? Então, Fábio, relacionado a essa parte da depressão, é comum sim o aparecimento, né, depois da pandemia. Se tornou muito comum, não só nos pacientes que acompanham pela Acuidar, mas nos pacientes que acompanham também no meu consultório. Infelizmente, na minha prática clínica, as principais doenças que vi nos idosos, tanto de surgimento quanto de piora decorrente dessa pandemia, desse isolamento todo, foi a depressão, a demência de Alzheimer e o Parkinson. Né? Foram as três mais marcantes e as três que eu vi de forma mais prevalente. Fora essas doenças, também não posso deixar de citar a questão de piora com comorbidades relacionadas à hipertensão e diabetes, por conta do ganho de peso, tanto ficar em casa, e o pessoal muitos pacientes acabaram engordando bastante, e também por não só estar em casa, né? Estar em casa o tempo todo, acaba comendo mais e também não está fazendo atividade física. Então, isso é um fator também. Eu queria só pois não, doutor. Especificar também, que eu lembrei, relacionado à voltando à parte de vacinação, um dado importante, principalmente para os idosos, é que existe um caso, assim, um fato, que eu não aconselho tomar vacina, né? Na verdade, é se a pessoa estiver com suspeita da Covid. Então, se o idoso estiver com suspeita de Covid ou com qualquer outra síndrome gripal, não aconselho a tomar a vacina, e principalmente os idosos, só tomar a vacina pelo menos 30 dias após o desaparecimento dos sintomas, para que a gente previna, né, que não aconteça nada demais, porque a gente sabe também que mesmo, por exemplo, às vezes tem a síndrome gripal, faz um teste e dá negativo. Só que a gente sabe que todos os testes pode acontecer a questão de um falso negativo, e aí depois, se foi Covid, tomar vacina pode chegar a complicar. Né? Então é uma recomendação que eu faço. E também lembrando em relação à automedicação, que a gente falou parte das vitaminas, tem a questão também dos medicamentos antiparasitários, que a gente vê na prática, muitas pessoas tomando de forma aleatória. Principalmente os idosos, é bem preocupante, porque muitas dessas medicações antiparasitárias, né, são os remédios de verme, e aí principalmente a ivermectina e a nitazoxanida, que a gente vê que muitas pessoas tomando de forma aleatória, sem prescrição médica, né, acabam tomando demasiadamente. Então, são medicamentos que são metabolizados pelo fígado e são hepatotóxicos. Então, em grande quantidade, pode provocar grandes problemas relacionados à função hepática. Inclusive, casos podem evoluir para hepatite e até o óbito do paciente. Então, realmente eu aconselho tomar medicamento apenas com a prescrição médica. Inclusive, a nitazoxanida foi um medicamento que já foi comprovada a eficácia contra a Covid-19. Né? Então, assim, como o Fábio já falou antes, não tem medicamento milagroso, não tem medicamento específico que vá curar, mas existem alguns medicamentos que com certeza melhoram,
terapêutica medicamentosa, cada vez mais a gente está evoluindo a parte da medicina, mas por ser uma doença sistêmica, acaba que a gente tem que trabalhar com um coquetel, né? Vários medicamentos para que a gente consiga ter um bom efeito. E eu também sou a favor sempre de um tratamento de forma precoce, prevenindo o agravamento dos sintomas e complicações relacionadas à doença. Ó, que foto linda, doutor, tá aparecendo essa última aí, Gil. Eu vi uns cachorrozinhos aí, ó, que coisa linda. Né? Isso que dá um alento a gente nesse momento. E as informações que o Saúde Master está trazendo, principalmente aqui, com toda a experiência do doutor Vitor Hugo, levando essa informação, é aquilo que a gente fala, a informação que realmente na outra ponta aí, do outro lado, está agora salvando vidas. Doutor, o senhor falou, lógico, aqui estão surgindo várias colocações nesse aspecto da ivermectina, né? Eu acho que o medo também que paira, são situações diversas, você não sabe realmente, você se tornou uma loucura, né? Um caldeirão assim, aquele caldeirão da bruxa, com todos os ingredientes ruins que você pode jogar dentro, é essa Covid. Porque é uma loucura, eu vou só citar aqui. A gente fica vendo que a ivermectina já não deu, como não dá, um resultado para a doença. Mas naquela coisa do medo, a gente vê que várias pessoas estão e continuam tomando. É de 30 em 30 dias, é de 15 em 15 dias. É interessante, eu não vou citar nomes assim, lógico, de hospital, nada. Eu tive um primo de Natal que ele teve hospitalizado com a Covid e graças a Deus ficou bom, já está em casa, se recuperando naquelas coisas da fisioterapia respiratória e por aí vai. Quando ele saiu do hospital, o que o médico disse foi, olha, fique de 15 em 15 dias tomando a ivermectina. Portanto, se tu olhar os protocolos dos hospitais, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica ao hospital A ou B, eu estou mostrando a complexidade dessa doença. Se você pegar agora, eu estou dizendo porque já aconteceu na nossa família, nessa fase de Covid. Se você pegar o protocolo de vários hospitais no Brasil, você vai notar que esses protocolos serão praticamente diferentes. Portanto, não há como se criar uma regra para a Covid. Eu me lembro muito aqui, isso aqui são coisas que muitas vezes, eu acho que é coisa de professor de física, eu fico revendo aqui, viu, doutor, o momento que eu entrevistei aqui, eu nunca me esqueço, já entrevistei por 2 vezes, mas esse momento em especial, eu entrevistei aqui a infectologista, a doutora Joana Frade. Não tinha aparecido nenhum caso de Covid no Brasil, estava lá na China, que já desapareceu lá, né? Aí, o que é que ocorre? Aqui, nessa mesma bancada, faltavam algumas semanas para o carnaval. Eu perguntei, doutora, o que é que a senhora acha do carnaval? A doutora disse, olha, não é bom que haja essa reunião. Aí ninguém impediu, nem o do ano passado, né, nem o desse ano, as festas clandestinas, e a gente vê tudo isso acontecendo. E eu fui rever esse programa de mais de um ano, com a doutora Joana Frade, está aí no YouTube, pode colocar, seria até importante que as autoridades olhassem esse programa. Eu queria que as autoridades olhassem esse programa. Eu nunca me esqueço que eu fiz uma pergunta à doutora, foi praticamente o que eu vou dizer agora. Veja mesmo, não havia ainda Covid. Eu disse, doutora, já não seria um momento nos aeroportos, nas fronteiras, eu falei até do Porto de Cabedelo, aí eu citei Infraero, tudo, de já começar a fazer barreiras de proteção, como, por exemplo, medindo temperatura. Isso aqui foi dito aqui, só que não foi feito. As pessoas parecem que não escutam a ciência, deixam-se contaminar, muitas vezes, por políticas, por qualquer outra loucura, na verdade, né? Aí o que ocorre? Mas o que está verdadeiramente aí, ou o que estamos vivenciando, praticamente já sabemos que isso ia ocorrer.
Não é mais nenhuma novidade. E o que me deixa ainda mais triste, eu estou me referindo a mais de um ano aqui, nesse programa, com uma infectologista, a doutora Joana Frade, eu nunca me esqueço. Eu, em Manaus, há 12 anos atrás, eu trabalhei num projeto ligado à FIFA, a Copa, lá em 2014. 12 aeroportos do Brasil, os maiores, olha o que eu vou dizer. Estou dizendo porque realmente eu sei o que eu estou dizendo. 12 aeroportos do Brasil, o de Recife, por exemplo, Rio, São Paulo, Brasília e por aí vai, eles já tinham, devido à Copa, eles já tinham todo aquele sistema que detecta a temperatura. E quando chegou a Covid no Brasil, não usaram. Ou se usaram, não tinha nem ninguém, nem olhando as câmeras, como alguns telejornais já mostraram. Portanto, assim, a doença é séria? É muito difícil? Porque senão os Estados Unidos, né, lá não falta dinheiro, né? Lá as pessoas, como por exemplo, esse auxílio emergencial daqui, que estão aí batalhando agora para R$250, querem diminuir ainda. Lá nos Estados Unidos, receberam em média, o dólar aumentou agora, mas quase R$7.000 por mês. Tem locais lá que o cheque ou o voucher, não sei, chegou na casa daquela pessoa que estava prestando o auxílio, até de drone, chegou de drone. E aqui as pessoas tiveram que pegar a doença nas filas para poder receber o auxílio. Portanto, assim, essa história toda, que vai acabar um dia, se Deus quiser, mas a gente está sabendo, existem culpados. Se vão ser punidos, aí realmente eu não sei, isso aí cabe à justiça. Mas assim, que existem culpados, existem. E aí, doutor, qual é a opinião do senhor nesse contexto? Realmente, Fábio, eu concordo. As autoridades demoraram muito a tomar decisões relacionadas a barreiras, às nossas fronteiras. E até hoje não foi feito isso, né, na verdade. Então, existem vários países que atualmente, para viajar, precisa mostrar exames feitos recentemente, pelo menos 48 a 72 horas do RT-PCR, mostrando negativo para poder entrar no país. Né? Isso são vários países. E aqui no Brasil, em momento nenhum, isso aconteceu. Existe país, por exemplo, como você falou, até os Estados Unidos mesmo, barrou a entrada de brasileiros lá por um grande tempo. Né? Então, o Brasil nunca barrou a entrada de ninguém. Então, assim, realmente falta competência das autoridades para poder, essa questão das fronteiras, que é algo importante que deveria ter sido feito antes mesmo dessa doença ter começado, né, desde fevereiro, desde os primeiros casos, não só na China, mas quando começou a espalhar por toda a Europa, a gente já sabia que iria chegar aqui no Brasil, sem sombra de dúvidas. Doutor Vitor Hugo, outro assunto que nós vamos tocar agora é que várias pessoas, eu conheço realmente assim, deixa eu me lembrar aqui, pelo menos umas 30, né, nesse momento Covid, que passaram pela Covid, mas estão fazendo, ou tendo que fazer, a chamada fisioterapia respiratória. Doutor, nessa sua larga experiência, como é que o senhor tem visto esse pós-Covid para idosos? São muitos os idosos que após a Covid estão necessitando de fisioterapia respiratória. E aí, doutor? Sim, Fábio, com certeza. A Covid, mesmo sendo uma doença sistêmica que ataca vários órgãos, vários sistemas, um dos sistemas preferíveis dela é o sistema respiratório. E que a gente já viu, né, que geralmente deixa sequelas. Então, pessoas que após ficar boas, né, assim, praticamente sem sintomas, muitas vezes com algumas sequelas, mas não estão mais com a doença ativa, vai fazer um exame de imagem do pulmão e está lá, o pulmão todo comprometido. Na tomografia tem aquele aspecto em vidro fosco, que é comum não só na Covid, mas em outras doenças virais também que atacam o pulmão. E aí essas pessoas ficam com a capacidade pulmonar reduzida, cansa fácil, né, quando vai andar, muitas vezes
ficam assim mais debilitados mesmo para fazer qualquer coisa por conta que não tem uma certa resistência pulmonar. E aí a fisioterapia entra realmente como carro-chefe e as pessoas conseguem ter um bom resultado quando a fisioterapia respiratória é realizada de forma bem feita. Nós estamos chegando praticamente no final aqui do programa Saúde Master. Repito, nessa edição especial, edição de número 84 aqui pela TV Master ao vivo. É esse compromisso do programa, do projeto da TV Master em levar essa informação, a informação precisa, a informação estudada e com os grandes profissionais, principalmente da Paraíba, mas por não dizer, já tivemos médicos aqui de vários locais do Brasil, e iremos ter também outros grandes médicos que agora querem levar essa mensagem. Eu fico realmente impressionado e muito contente. Passamos a receber ligações das assessorias de comunicação de grandes hospitais do Brasil, como o caso do Sírio, o São Luís, o Einstein. É lógico que aqui, o Hospital Português do Recife, nós já tivemos aqui 5 profissionais mostrando aqui o seu conhecimento e, principalmente, levando, como eu sempre digo, essa informação estudada. E as pessoas estão observando. E aqui eu fico me lembrando, e vou citar já agora, porque deve ser nesse mês de março, tem um médico e uma médica, que eles estão esperando só o momento adequado, já está tudo acertado, e estarão aqui na bancada, se Deus quiser. A médica, o trabalho dela é impressionante, e é uma paraibana, está lá em São Paulo, deve estar operando agora. É doutora Juliette Diniz. Vejam aí, testem. Ela é bastante nova. Eu vou chegar aqui para a doutora, eu estou ansioso, né? Ela disse que no mês de março estará aqui, eu vou avisar para todos. E como eu disse, ela é bastante nova. Eu vou perguntar, doutora, como é que a senhora conseguiu tanto conhecimento? É um negócio impressionante. Se alguém quiser observar, coloque aí. julietediniz.com.br. Você vai entrar no site da doutora. Ela tem uma especialização que poucas pessoas no mundo têm na cirurgia minimamente invasiva no cérebro. Ela ligou para mim, a partir desses contatos, eu fiquei assim emocionado realmente no momento, porque foi 1 hora conversando com a doutora. Isso foi agora 1 semana atrás. E ela me falando do método usado, dos equipamentos que não existem aqui no Nordeste, que ela usa. E ela vai estar aqui no Saúde Master. Veja a importância, veja o leque de informação que isso abre. Portanto, doutora Juliette Diniz, tá joia? Eu estou realmente assim ansioso. Aí eu fico dormindo menos, mas eu sei que faremos um programa único, faremos um programa extraordinário, porque o conhecimento da senhora é uma coisa incrível. A gente saber que uma brasileira, e principalmente uma paraibana, está agora operando, ela tem passagens pelo Sírio, opera no São Luís, na ACD. Ou seja, é uma coisa realmente grandiosa. Outro profissional que estará aqui em março, se Deus quiser, é o doutor Antônio Calado, que ele vai falar muito aqui. O doutor Antônio Calado, ele é do hospital aqui do Recife, o Hospital Português. Ele fez a primeira cirurgia robótica do Norte e Nordeste em uma criança. Certo? Portanto, o programa tem essa qualidade, tem esse diferencial realmente único. Portanto, eu quero demais agradecer a presença hoje. Eu sei, doutor, que ontem falamos muito nas nossas queridas crianças. E hoje falamos em outra essência da vida, que são
os nossos idosos. Doutor, se sinta à vontade para as despedidas do senhor, falar do endereço, como encontra o senhor, as redes sociais, as câmeras que estão postadas aqui, que são muitas, da TV Master, estão à disposição do senhor. Muito obrigado, doutor. Fábio, eu que agradeço o espaço, né, estar aqui mais uma vez nesse programa Saúde Master. Para mim é um prazer estar falando de um tema tão especial, principalmente num momento como esse que estamos vivendo, que é bem delicado, referente à pandemia da Covid-19. E queria deixar uma homenagem, né, para todos os cuidadores de idosos, inclusive dia 20 agora de março é Dia Nacional do Cuidador de Idoso, principalmente, em especial, para os cuidadores da Cuidar. Para quem tiver interesse, né, que precise do serviço de cuidador, pode estar procurando a Cuidar, fica localizado no Shopping Pátio do Altiplano, aqui em João Pessoa. Quem precisar também, quiser ter acesso a matérias sobre idosos, pode estar acessando o meu Instagram, Dr. Vitor Hugo, Dr. Vitor Hugo, o Hugo é sem o H no Instagram. Pode acessar, lá tem várias matérias, tem várias dicas também sobre a saúde da pessoa idosa. E, como eu falei, só agradeço o espaço e espero ter ajudado aos idosos e aos familiares com essa entrevista tão especial. Doutor Vitor Hugo, muito obrigado, como eu sempre digo, de coração, e tenha certeza que o senhor ajudou muito. E o que isso vai se disseminar de forma positiva agora adiante, ou seja, como eu sempre falo, com os compartilhamentos através da nossa maravilhosa internet, irá ajudar centenas e centenas de pessoas. E aqui eu quero agradecer nesse final a essa audiência sempre crescente, e isso nos estimula a fazer um programa, ou vários programas, ou todos os programas, com muita qualidade e com muita disposição. E amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, estaremos de novo aqui, a partir das 22h30, levando mais informação na área de saúde. Fiquem com Deus e até a edição de amanhã, que será a edição de número 85, Saúde Master. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver. Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. 104,5 FM, Rede Master. Ricardo, a situação complicou. Acho que eles vão me entubar. Mas não se preocupa não, viu? Eu tô com muita esperança de que logo